Corações em chamas. Atos capítulo 2, no versículo 1. Eu até gostaria de dar um adendo, porque na hora do louvor eu sempre fico sentado. Eu tenho esse joelho quebrado. Não tive coragem. Fiz uma cirurgia, não deu certo. Fiz outra, não deu certo. Desisti. Então, como eu vou ficar em pé durante muito tempo, então aproveito para ficar sentado, senão eu não aguento. Aí o joelho vai inchando, vai inchando, vai inchando. Então a gente fala, nossa, esse pastor nem canta, esse pastor nem fica em pé. Então a gente sempre fala. Em Atos, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo capacitava. Senhor Deus, fale conosco. Fale com a sua igreja. Fale com o seu povo. Nos ensine e nos instrua. Ore um pouco, fale um pouco com o Espírito Santo. Fale um pouco com o Espírito Santo. Qual é a sua expectativa em Deus aqui hoje? E qual é a expectativa dele para conosco aqui hoje? Nós te amamos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te adoramos. Tu és maravilhoso. Esconda-me, Pai, atrás de ti. Fale com o seu povo, com a tua igreja, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu estou convencido que precisamos de um avivamento urgente. Essa geração de crentes mortos em pecados, sem fome do Espírito Santo, sem vida de oração, sem desejo por Deus, ela não vai chegar a lugar nenhum. Eu temo que possamos perder o tempo da visitação. Se a cada geração vem um avivamento, eu temo que se nós não buscarmos completamente olharmos para Deus, ou voltarmos os nossos olhos para o Senhor, a gente vai perder o tempo da visitação e literalmente seremos uma geração perdida. Quando nós chegamos a esse ponto de tanta queda, tanto desvio moral, só resta uma alternativa: o derramar profundo do Espírito Santo, do avivamento. Nessa geração perdeu-se completamente o temor do Senhor. Como servo de Deus, em uma igreja tão nova, eu gostaria de humildemente deixar um conselho. Quem sou eu para isso? Mas seria muito leviano da minha parte sair daqui sem dizer isso. Vocês podem ser a igreja mais moderna que existe. Deus não está nem aí se você pinta a igreja de preto, se você põe o nome de church, como a minha, como a de vocês, se vocês cantam louvores modernos. Deus não fica com raiva se a sua igreja é moderna. Tem gente que fica, os religiosos ficam. Deus não se importa com a roupa que você vai vestir, como você canta, se você canta baixo, se você canta alto. Mas tem coisa que Deus não abre mão. O culto ainda é dele. Então vai um conselho que eu vou te dar. Em nome da não religião, não podemos criar uma nova religião. Em nome do diferentão, tudo que nós não gostamos, a gente quer fazer diferente.
e às vezes a gente se perde. Muitas igrejas modernas estão perdendo o temor do Senhor, desvalorizando Santa Ceia, desvalorizando o batismo nas águas, desvalorizando dízimos e ofertas, desvalorizando consagração de crianças no templo, desvalorizam o espaço de culto. A minha igreja é uma comunidade, ela se chama Graça Church, e você já viu que eu não sou um cara quadrado, mas nós temos consagração de crianças, nós temos batismo nas águas, nós temos Santa Ceia, nós casamos as pessoas no altar. Eu fui numa igreja na Europa, cantaram 12 músicas. Das 12 músicas no louvor, 4 eram seculares. Era do YouTube, era bom, mas era secular. Ou seja, o culto, o louvor já não é mais para o Senhor. Recentemente, numa igreja na cidade em Campo Largo, onde temos uma igreja, a igreja que nós plantamos, no louvor cantaram 2 músicas, uma do Barão e uma daqueles que canta o reguezinho lá, Amor que não se mede, amor que não se mede. Como é que chama essa banda? Cidade Negra. Não, mas a música é bonita. E a outra do Barão era algo parecido, o acaso vai me proteger. Nossa, não é Deus te protege, mas não, o acaso. Epitáfio. Tá ficando bom, hein, pastor? Já foi de lá, né? Não, já foi do mundo, claro. Sabe de uma coisa? Essa geração não vai trazer avivamento. Esse modelo de igreja que está cheio dos coaches, cheios da modernidade, mensagenzinhas de 5 minutos ou de 40 minutos, eles não vão mudar essa geração. E eu não estou aqui para dizer que sou melhor que eles. Não vão. Escute bem o que eu vou te dizer. Não vão. Em nome da não religião, em nome de estar na graça, transformaram a graça em lascívia. Então agora se pode tudo. Estamos na graça, então pode tudo. Eu queria aconselhar você a ler o meu livro Incrível Graça. Porque graça não é licença para pecar. Na realidade, na graça se peca menos, não se peca mais. Romanos capítulo 6, versículo 14. Observe esse texto. Nós temos 2 textos. Primeiro Romanos 6 primeiro, depois Romanos 6 e 14. Para você entender o que é a graça. Romanos 6 primeiro, depois Romanos 6, 14. Para você entender o que é a graça. Que diremos, pois? Permanecermos no pecado para que a graça superabunde? Bom, é justamente uma vacina. Não, nós estamos na graça. Aí Paulo fala assim, beleza, está na graça, cara. Você tem que entender que ele escreveu Romanos 6, depois de uma série de exposições em Romanos 5. Quem lê Romanos 5 e não lê Romanos 6 acha que pode tudo, que ele é super poderoso na graça. Mas Paulo, prevendo que o homem não vale nada, ele escreveu Romanos 6. E ele fala assim, beleza, vocês leram Romanos 5, vamos permanecer no pecado para que a graça superabunde? Ele responde, de maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como viveremos para ele novamente? Agora olha o verso 14. Aqui está o coração da nossa fé. Vamos ler? Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você viu? Quem está na graça, o pecado perdeu a força na vida dele. Não é que o pecado não existe, o pecado não o domina mais. Como você está na graça se o pecado ainda domina você? Você não está na graça. Em mais um texto explicando os dias que nós vivemos, tão sombrosos, Hebreus no capítulo 10, a partir do versículo 26, para você entender o que é a graça, literalmente. Hebreus 10, versículo 26. Para mim esse é um dos textos mais poderosos da Bíblia. E agora nós estamos assim, nós não levamos em consideração nada que foi antes da cruz. Isso foi antes da cruz. Bom, isso aqui agora é muito depois da cruz. Como se tudo que Jesus pregou no Sermão da Montanha não vale para nós. Bíblia é Bíblia, irmão.
São 66 livros. Agora nós transformamos as nossas caixinhas de promessa em fundamentos doutrinários. Caixinha de promessa não tem isso que você vai ler aqui agora. Ó, porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Está falando para depois de ser salvo, depois de ter conhecimento da verdade, versículo 27. O que resta para o crente? Mais uma expectativa de juízo, um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Os adversários são os que conheceram a verdade, mas vivem na prática do pecado, voluntariamente, de propósito. Agora o verso 28. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, vai falar da lei, morre sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Está dizendo que no Velho Testamento não tinha arrependimento. Você se arrependia, mas morria mesmo assim, porque não tinha. Se tivesse 2, eu me arrependi, ainda assim vai morrer. O arrependimento é uma obra da graça. Verso 29. Quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o filho de Deus e tiver profanado o sangue da aliança com o qual foste santificado e ultrajou o Espírito da graça. É isso que as pessoas não leem para a gente. Nós estamos vivendo dias em que nós pegamos a mensagem do amor de Deus e transformamos ela em única doutrina no cristianismo. Como se Deus, que é o amor, também não fosse do mesmo tanto justiça e juízo. Um atributo de Deus não pode ser maior que outro atributo de Deus, senão Deus é um Deus incompleto. Eu sou pai, sou filho. Sou pai, sou pastor. Eu não posso ser mais pastor do que pai, mais pai do que pastor. O amor de Deus não é o maior de seus atributos, nem é o menor de seus atributos. Todos os atributos de Deus é o que Deus é por igual. Mas o que importa é que Deus é amor. Não. O que importa é que Deus é todo. É amor, justiça, compaixão, fogo consumidor, juízo. Nós literalmente precisamos de um avivamento desesperadamente. De um derramar do Espírito Santo, que vai começar em nós, que vai nos fazer prostrar horas, horas e horas em nossos quartinhos de oração. Perdeu-se a visão da santidade de Deus. Perdeu-se o temor do trono branco. Se esqueceram que todos iremos comparecer diante do trono de Deus. Os louvores do Senhor já não são mais louvores do Senhor. Nesse episódio do Neymar, com aquela menina, uma das coisas que mais me assustou é que no meio daquele monte de baixaria, a menina falou, ouça essa música aí para os seus momentos de amargura, um hino. E o Neymar estava falando um monte de besteira, para ela falou assim, amém. Aí voltou a falar besteira. Mas sabe o que eu vi ali? É assim que os crentes se comportam. Na igreja é um santo, em casa um santanás. Perdeu-se o temor de Deus. As pessoas estão indo para o inferno rindo, porque fazemos comédia agora com as coisas de Deus. Cara, eu vou te falar na boa. Eu tenho os meus limites. Eu não gosto de religiosidade, mas eu não desrespeito a santidade de Deus. Eu não gosto que brinquem com nada. É de Deus, é de Deus. Aquela música não foi feita para Deus, ela foi feita para cantar para uma mulher. Se cantam ela num motel, se canta ela numa casa de luz azul, vermelha, seja lá o que for, não se canta ela aqui em cima. Eu não quero debater aqui se você acha que é pecado ou não música secular, aí é você e Deus. Mas aqui é do Senhor. Aqui é para Ele, Ele é o centro,
é o nome dele que tem que ser glorificado. Você pode ser a igreja mais irada e mais moderna da cidade, mas não perca a visão do trono de Deus e da sua santidade. Não perca a visão do santo. Porque Deus não está nem aí se sua igreja tem church no nome, se está pintada de preto. O que Deus vai olhar é se esse povo aqui é adorador de fato. O que passou disso é religiosidade. Mas não perca a visão do sagrado. Porque sagrado também não é uma igreja branca. Sagrado também não é um cara de terno. Não, aqui somos uma igreja simples. O que é uma igreja simples? Sagrado é quando nós confrontamos os pecados das pessoas e não deixamos elas ir para o inferno em paz. Ah não, mas aqui nós somos uma igreja que mantém a tradição. Eu prefiro manter a palavra. É isso que importa. De resto, o que Deus está procurando é verdadeiros adoradores. Tanto faz se sua igreja tem um monte de jogo de luz, tem fumaça. Para Deus, Ele vê o seu louvor, e nem a fumaça Ele vê. Isso é bom para foto. Isso é bom para filmagem. Isso é bom para o Instagram. A igreja tem que ter um bom network, um bom trabalho de mídia. Porque senão hoje ela não sobrevive nesse mundo cibernético. A maior evangelização hoje é cibernética. Mas isso é bom para as pessoas. Deus não está nem aí se o seu Instagram é bonito. Deus não está nem aí se você senta numa cadeira de plástico ou estofada. Deus não está nem aí, cara, se você enche sua igreja de conferências ou não. Ele vai vir aqui e vai olhar o coração de cada um e ver se é sincero. Então, para ele, pouco importa se a igreja é preta, azul, branca. Ele quer ver a sinceridade do adorador. E ele quer ver se essa igreja respeita as coisas que ele não abre mão. E Deus não abre mão de algumas coisas. Não importa a linguagem que a gente fala, se é cara, bicho, ou seja lá o que for, ou se é irmão, cidadão, a paz do Senhor, pai de Cristo. O que Deus quer é que o seu coração seja de fato um coração em chamas por Ele. É isso que importa. De resto, é religiosidade. Agora veja os irmãos que é uma linha muito fina, muito tênue. Em nome de sair da religiosidade, a gente perde a visão do sagrado. Isso é perigoso. Vira e mexe, a gente toma cuidado isso lá. Então, é delicado, irmãos. Então, literalmente, vai por mim. Boa parte do que nós estamos vivendo hoje não vai produzir avivamento. Mas nós sim podemos ser protagonistas nesse avivamento. E é o que eu busco de Deus. Então vamos ver aqui. O que é avivamento? Em primeiro lugar, avivamento é uma obra de Deus e não uma obra de homens. Avivamento não é produzido pela igreja. Avivamento é produzido pelo Espírito e esperado pela igreja. Igreja não produz avivamento, igreja se prepara para o avivamento. Se alguém disser, irmãos, vem aqui que está nascendo o avivamento, pode ter certeza, agora que eu não vou mesmo, porque não está nascendo um avivamento. O avivamento ele não é planejado, mas ele é esperado. A igreja não promove avivamento, a igreja se prepara para a sua chegada. O avivamento também não é evangelização e nem igreja cheia, apesar que o avivamento enche igreja. Mas ele não é isso, ele pode trazer isso. O avivamento, ele promove a evangelização, mas não é necessariamente evangelização. Ele enche os templos, mas nem todo templo cheio é avivamento. Se multidão fosse avivamento, todo estádio em dia de jogo estava sofrendo um avivamento. A igreja, ela precisa todo dia, todo culto, se preparar e pedir que o fogo desça. Agora deixa eu te explicar uma coisa muito importante.
Existe uma diferença entre glória de Deus e unção de Deus. Glória, a palavra hebraica é kevod. Toda vez que você lê na Bíblia glória, presença, é uma pessoa. Deus é sua glória. Quando Moisés disse, não me deixe sair desse lugar se a tua presença, sua glória não for comigo, ele está falando da pessoa, ele não está falando da unção, do poder. Ele disse, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua pessoa, a tua presença. Agora existe uma diferença entre glória e unção. Unção é um produto. A palavra vem de ungir, de óleo, de produto, de coisa. Se ungia leprosos, se ungia doentes. Glória é uma pessoa, unção é um produto. Agora, deixe-me te explicar isso. A glória vem depois da unção. A glória é pesada, a unção é leve. Toda pessoa, quando está perto de você, você pode não ouvir ela, você sente a presença dela. Porque o espírito dela é pesado. Então a pessoa pode chegar, você já viu que se você chegar no lugar e alguém estava falando de alguém, você sente um ambiente estranho. Você está quieto aqui, mas alguém chega em silêncio, você sente que alguém chegou, por mais que não tenha nenhum barulho, porque a presença, o espírito de todos nós é pesado. Glória é a presença de Deus, é Ele. Deus é o ser mais pesado do universo. Agora me refiro a Cristo. Em Efésios capítulo 1, no versículo 10, funciona mais ou menos assim, deixa eu te explicar. Todos aqui, ou quase todos, ou alguns, têm conhecimento científico da teoria da relatividade. Você sabe que massa pesada faz massa mais leve convergir ou orbitar em volta da massa pesada. Você sabe que o espaço não é firme como temos essa mesa. O espaço é mais fino que um fio de linho, de acordo com a teoria da relatividade e a Bíblia. A Bíblia diz que Deus estendeu o céu e no final vai recolhê-lo como um rolo. Então o espaço inteiro, todo ele é como um linho fino. Então quando tem uma massa pesada no espaço, ele faz o espaço ceder. E quando o espaço cede, aquela massa pesada, um planeta, uma estrela, cria uma cavidade. E tudo que está à sua volta fica girando. E se parar de girar, cai. Por isso que a Terra gira em torno do Sol a 1.700 quilômetros. Se alguém pode me corrigir. É quase 1.700 quilômetros. Porque se ela parar de girar, nós morremos em cima do Sol. Então o Sol é a massa maior no universo. E a Terra fica orbitando. A Terra também é uma massa pesada. E por que ela não cai? Porque como ela é pesada, ela fez a sua cavidade nesse espaço fininho. Um trilho. E aí a Lua gira em torno da Terra porque ela é pequena. Por isso que quando a Lua é cheia, é porque a gente está vendo ela bem pertinho da Terra, a maré sobe. O seu cabelo cresce mais. Sabe por quê? Porque a massa da Lua atrai os átomos mais leves. Física. Como a água tem átomo levezinho, o seu cabelo também. Se você corta o cabelo ou se planta em lua cheia, cresce tudo mais rápido. Porque a lua suga. Porque ela está bem perto. Quando ela está longe, então tudo é mais lento. Porque você sabe, teoria da relatividade, gravidade. Qual é a massa mais pesada do universo? Agora deixa eu te falar um negócio aqui. De todo o universo que nós possuímos, que não sabemos a finitude do universo, o telescópio Hubble, ele conseguiu observar todo o universo.
ele tem milhões de megapixels. Que legal, né? E ele conseguiu observar os pilares da criação. Ele conseguiu observar o lado mais escuro do universo, que é cheio de... Qualquer pontinho que você olha lá em cima é vermelhinho. Aquele pontinho é uma galáxia. Nós estamos dentro de uma. Dentro dessa galáxia tem um monte de planetas e etc. O seu próprio Sol e etc. Cada pontinho vermelho é uma galáxia. Aquilo que você vê vermelhinho. Aí você olha, esse tanto de estrela. Ninguém está vendo uma estrela. Você está vendo a luz da estrela. Talvez ela já nem exista mais. Ela morreu. Mas a luz dela demorou zilhões de anos para chegar até nós. Porque no espaço, a luz se propaga de forma lenta. O que eu estou te dizendo sobre a maravilha da grandeza de Cristo? Para você entender. A Bíblia fala da relatividade do tempo. A Bíblia fala da densidade do espaço. A Bíblia fala da velocidade da Terra e até das redondezas dela. Viu, terraplanistas? Agora escute isso. Preste atenção. A Bíblia diz qual é a massa mais pesada no universo. Tudo no universo está em movimento. Nada é parado. Você está parado aqui agora, mas você está em movimento. Porque nós nos movimentamos de duas formas. Quem aqui sabe? No tempo e no espaço. Você se movimenta no espaço ou no tempo. No tempo, quando você está realmente movimentando. No espaço, você está parado, mas no espaço está havendo movimento. Você está parado, mas a Terra está em movimento. E como que você se movimenta no tempo? Você está parado, mas o tempo está passando. Você não está se movimentando no espaço. Agora a Bíblia Sagrada diz que Deus é enorme. E Jesus é enorme. Aquele Jesus que encarnou, não tem ideia daquele Jesus assim do nosso tamanho não, gente. Eu vou te falar o tamanho de Jesus agora. O tamanho dele. Para você ter uma ideia, tamanho de anjos. Os anjos são parecidos com os homens. Nós temos anjos de 12 metros a 30 metros de altura. O menor é 12. Nós somos essa tampinha por causa do desgraçado do Adão que caiu. E aí nós viramos essas formiguinhas. O miserável do Adão que fez a gente ter essa cara de lata. Porque nós éramos vestidos de luz. Como na transfiguração foram vistos Jesus e os dois, Moisés e Elias, vestidos de luz. Agora escute isso. Efésios capítulo 1, versículo 10, antes de pôr na tela. Tudo que é observável no espaço se constitui em 4% do universo. Tudo que você imaginar, que o telescópio já observou, que tudo observou, é só 4%. 96% não é observável. E não é porque não acharam, é porque não é visto por mais que saibam que existe. E por que sabe que existe? Porque o telescópio Hubble visualizou uma parte escura lá no espaço. E viu aquela parte distorcendo. Aí passou a luz, ela distorceu. Eles começaram a ver que tem algo invisível que acelera o espaço, que faz ele ficar em movimento. E expande o espaço e acelera. Até as nebulosas estão em convergência, ou seja, girando. E convergir é girar de forma horária. Tudo no espaço gira de forma horária, nunca anti-horário. Tudo é o ponteirinho do relógio. Tudo é de forma horária. Tudo. As galáxias estão girando. O Sol está girando. Os planetas estão girando. As estrelas estão... Nada no espaço é parado. Até o trono de Deus é um trono em movimento. Tanto que ele tem rodinhas que andam só para frente. E ele está em cima de 4 querubins. Deus nunca está parado. Por isso que o nome é mover de Deus. Porque ele sempre se move. Aí, a ciência chamou isso que faz o espaço expandir e acelerar de energia escura e matéria escura.
96% do universo é feito de energia escura e matéria escura. Tudo que é colorido, cheio de fótons, nêutrons e prótons, é só 4% de todo. O que não se vê é 96%. E é isso que não se vê que faz o universo expandir e acelerar. Pois eu te digo o que é que não se vê, que está bem no centro de todo. O que faz o espaço se mover e acelerar está no centro. Efésios 1, versículo 10. Vamos ler? Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer, a palavra convergir é o quê? Orbitar. Convergir é a palavra girar de forma horária. Convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Tudo está girando em volta de Cristo. Ele é o que faz tudo girar em movimento. E a ciência chamou isso de energia escura e matéria escura. Se todo o universo é 4%, a pessoa física de Cristo é todo o resto. Gente, imagina o seguinte: Einstein pegou uma maçã, amarrou numa corda e começou a girar. Ele chamou essa maçã de universo. E nós somos um pinguinho nem de areia dentro dessa maçã. Nós somos a terra, cara. E dentro da terra somos nós, cara. Ele disse, está vendo a maçã girando? É o universo. Beleza? Quem gira a maçã, ele chamou de energia escura. Ou matéria escura. Nós chamamos de Cristo. Ele está sustentando tudo. E Ele faz tudo girar de forma convergida, de forma horária. Quem entende o que eu estou falando? Me desculpe bem rapidamente essa pequena aula de física para você entender a grandeza de Cristo. Cristo é maior do que todo o universo junto. Do que todos os planetas, todas as galáxias, todas as nebulosas, todos os sóis, todos os buracos negros. E porque tudo converge em Cristo? Lei da física. Massa menor orbita massa maior. Dentro de você, tudo está girando. Você sabe como que o seu estômago se movimenta? Por isso você vê aqueles... Tudo é de forma horária. Os átomos dentro de nós, já viu aqueles desenhos de um átomo no meio, os prótons e os nêutrons girando. Nunca é desordenado, sempre é de forma ordenada. O que é um rebelde? É quem é divergente. Você assistiu o filme Divergente. O mundo todo estava em ordem. E agora nascem pessoas que começam a divergir da ordem. O que é que virou o mundo? Um caos. E todo mundo gostou do filme. Mas a ideia do filme é que não precisa ser convergente. Agora Cristo está no centro. E a Bíblia diz que o papel do Espírito Santo é glorificar a Cristo, levar você a convergir a Cristo. O papel do Espírito Santo, o que é a vontade de Deus? É você estar convergido em volta dele. Quando você está na vontade de Deus, você está girando de forma horária. Como a Terra gira em torno do Sol, a Lua da Terra, as galáxias, etc. Você também está em torno de Cristo, de acordo com a vontade dele. Como você leu aqui comigo, fazer convergir nele todas as coisas. A Bíblia diz que ele é o sustentador de todo o universo. Maravilhoso, cara. Eu não quero que você fique viciado em Einstein, fique viciado na Bíblia. Einstein não estava fazendo ciência, ele estava fazendo teologia e não sabia. Agora escute o que eu estou te dizendo. Como Deus vai sarar essa geração? Através da obediência.
Avivamento são pessoas rendidas. Avivamento não é entretenimento. Avivamento é pessoas convergidas à vontade de Deus. O primeiro e o maior propósito do Espírito Santo na sua vida, Romanos 8, versículo 30, é fazer você se parecer com Cristo. É convergir na vontade dEle. Romanos 8, versículo 30. Ao que antecipadamente, 29, desculpa. Ao que antecipadamente conheceu, também os predestinou para se tornarem a imagem e a semelhança de Jesus, para que Ele seja o primeiro entre muitos. Agora veja bem, você consegue viajar no espaço? Então imagine o seguinte, o espaço é mais fino que essa toalhinha. É o que a Bíblia diz e o que a ciência diz. Então, se eu pegar essa garrafa de água pesada, o que vai acontecer com a toalhinha? Esse é o espaço. Agora, como que eu vou daqui a um planeta 100 milhões de anos-luzes? Não tem como. A não ser que o espaço se dobre. A Bíblia fala sobre isso? Fala. Ela disse que Deus vai dobrar o espaço e o tempo. Vou te explicar. Para nós o espaço é grande. O universo é grande porque nós somos caídos e adâmicos e pequenos. Mas a Bíblia diz que os anjos voam pelo espaço. Tem um anjo que mora no sol. A Bíblia diz que o anjo do sol é o que aquece o sol. Tem um anjo que fica lá o dia inteiro no sol. Acende ele. Agora acende o sol. Agora imagina o tamanho desses anjos. Pense você que na ressurreição, quando você for restaurado, você não terá mais esse tamanho. Nós seremos como os anjos. Então nós teremos força e poder iguais aos anjos. Não seremos desse tamanho. Então o espaço, todo o universo ficará pequeno para nós. E você pensa que a eternidade será chata. Você vai passar a eternidade visitando os pilares da eternidade, visitando as luas, visitando os sóis, visitando as nebulosas, conhecendo todo o universo, porque você terá capacidade disso, assim como os anjos e assim como Cristo. Você vai passar toda a sua eternidade viajando pelo universo que está se expandindo. O universo está expandindo para nós. Você não vai mais viajar de carro na terra, você vai viajar voando por todo o universo. E sabe o que Deus vai fazer? Ele vai encurtar o espaço-tempo. A Bíblia diz que não haverá mais tempo. Todo o espaço ele vai dobrar. Diz a Bíblia que ele vai dobrar como um ninho. Significa que aquilo que era 100 bilhões de anos-luzes, eu estou aqui, ele está aqui, ele vai virar meu vizinho. Você vai viajar no tempo. Que coisa tremenda, não é? Que coisa poderosa. Eles falam aí de buraco de minhoca. Para que buraco de minhoca se eu tenho a escada de Jacó? A Bíblia diz que Jacó saía de uma dimensão e ia para outra. A ciência chama isso de buraco de minhoca, cara. Buraco de minhoca, velho. Paulo foi ao terceiro céu sem buraco de minhoca, cara. Ele foi lá, velho. Você viu que ele viajou bilhões de anos-luzes. Mas o desgraçado Adão fez eu perder toda essa capacidade. Agora Deus escolheu esse planeta para pôr a sua imagem e semelhança. Fazer a sua imagem e semelhança habitar aqui. E agora está chegando o dia em que nós seremos lavados pela primeira vez da nossa geração com fogo que lavou todas as eras. Não imagine você que Deus é um Deus que está perdido no tempo e espaço, não sabe o que faz. Tem mais gente salva no céu do que gente perdida no inferno e do que gente viva na terra. Bom, todos nós seremos como os anjos. Então lá no céu você soma homens e anjos como um só povo. Então Deus não está muito preocupado com números, eu acho que você percebeu, né?
Se ele tivesse, ele não teria escolhido uma naçãozinha bem pequenininha por nome Israel. O negócio de Deus é o coração do sincero. Então Deus falou, não, eu quero é número. Deus não tem isso, cara. Senhor, são muitos os que se salvam. Jesus disse, vou te responder. Procure entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Porque estreita é a porta, apertado o caminho, poucos são os que se salvam. A eternidade é algo tão precioso que eu vou te explicar como ela funciona. Uma das maiores crises da minha vida foi saber sobre a eternidade. Eu estou há 10 anos, Senhor, me explica a eternidade. Aí Deus me mandou estudar física. Eu fiquei doido. Falei, o que tem a ver? Bom, você quer saber sobre tempo? Então estude a história do tempo. Estuda física. Não a quântica, a teórica. A teoria de tudo. Eu vou te explicar o que é eternidade. Imagine você que antes do homem cair, nós temos na Bíblia um negócio que se chama eternidade passada. E você sempre ouviu o termo eternidade passada e eternidade futura. Aí você dizia assim, como pode ser uma eternidade passada se é eternidade? A Bíblia usa termos como eternidade passada, eternidade futura. O que é eternidade? Eternidade não é um tempo. Eternidade é um atributo. Quando a Bíblia diz que nós somos eleitos nele, nós somos feitos na eternidade. Eternidade não é um tempo, porque eternidade nunca pode ser contada. Eternidade é quem Deus é, não o que Ele tem. Eternidade é um atributo de Deus. Quando você for para a eternidade, você estará nele de novo. Funciona mais ou menos assim. A eternidade era um círculo. Um círculo. E a Bíblia fala de várias faixas de agora. Nós chamamos na ciência de agora. O agora seu é diferente do agora do outro. A eternidade não é repetição de agora, é ser surpreendido por cada agora. Funciona assim: na eternidade passada e na futura, você vai sempre andar de forma horária. Todos os momentos da eternidade serão surpresa. O dia de amanhã não será chato como o dia de hoje e nem um dia será previsível. Davi diz que o Senhor irá nos surpreender a cada manhã. Como que você vai viver na eternidade? Na eternidade, todo final de dia você estará na expectativa para o que Deus terá para você no dia de amanhã. É como se você estivesse indo para a Disney todo dia. É como se Deus fizesse assim: amanhã é o dia de você viajar para a Disney. E você ficar naquela euforia, vamos fazer a mala. Então na eternidade, a cada manhã, você terá uma nova misericórdia de Deus. Toda manhã vai nascer uma outra misericórdia de Deus para você. A cada manhã será renovado o seu dia. Não será previsível. E olha, era assim na eternidade passada. Funciona mais ou menos assim. Deus criou o homem eterno. Pôs o homem nessa terra. O homem era surpreendido por Deus todo dia na viração do dia. Quantas vezes por dia? Uma vez por dia. Quando virava o dia, quem que ele dava de cara? É assim na eternidade. Na eternidade, todo dia você terá um encontro com o Criador. Só o fato de você, meu Deus, amanhã de novo, Ele vai te surpreender a cada manhã. E é mais ou menos assim. Bom, eu nem sei porque que eu estou falando isso, mas Deus está querendo, vamos lá. Quando Deus fez o homem, não tinha tempo. Então não tinha nome para tempo. É o tempo Kairos.
Nem sei por que é Kairos. Na realidade, o termo Kairos só passou a existir por causa do Cronos. Mas o homem caiu. E aí passou a existir o tempo Cronos. Quando o homem caiu, essa linha do relógio foi quebrada. Então aqui temos um Cronos, chamado linha do tempo. Essa é o desenho que temos de tempo. Esse é o nosso tempo. Linha do tempo. Tudo nasce, tudo morre, tudo está em fase de entropia. A entropia, a ciência diz que todas as coisas vão piorando. Os homens envelhecem e morrem. O que é bom vai ficando ruim. Isso é a lei da ciência, física. Mas deixe-me te explicar como funciona. Onde é que está Deus nessa história? Aqui é chamado de eternidade passada. Aqui é chamado de eternidade futura. Por que que temos esse termo? Eternidade antes da queda. Eternidade depois da glorificação. Onde é que está Jesus? A Bíblia diz que Ele é o Alfa e o Ômega. Jesus está com a mão nas duas pontas do tempo. Agora, Deus, daquele tamanhão todo, o Filho de Deus, que foi a primeira, o corpo do Filho de Deus foi a primeira coisa a ser criada no universo, não Cristo. Cristo é existente em si mesmo, Ele sempre existiu. Mas Cristo foi a primeira coisa a ser criada, o corpo, não Ele. Deus fez um corpo e o Filho dele, que sempre foi eterno, entrou nesse corpo. E a partir daquele modelo, Ele fez anjos e nos fez. Por que Deus sabe de todas as coisas antes das coisas acontecerem? Porque aonde Ele está de fora do espaço. Então aonde Ele está, Ele vê todas as faixas do tempo. Passado, presente e futuro. E se Ele é um Deus amoroso, Ele não pode intervir. Mas Ele arruma meios. Deus, em seu Filho, é eternidade passada e eternidade futura, Alfa e Ômega. Nós estamos aqui. Aquele ser grandioso, maior que os sóis e estrelas, etc. Ele se fez carne, cara. Ele habitou entre nós, tomou essa forma precária e entrou na linha do tempo. É muito humilhante isso. Mas isso foi o checkmate de Deus para o diabo. O diabo não contava com isso. Essa foi a cartada de Deus. O diabo não contava que ele iria se fazer carne. Jamais. Mas ele se fez carne. E entrou no tempo. Quando ele entrou no tempo, você sabe, ele começou a mudar o tempo. É isso que nós chamamos de batismo de fogo. Porque tudo que Deus faz, Ele faz com fogo. A Bíblia diz, e olha, escute o que eu vou te dizer. A ciência diz que tudo veio de um Big Bang. Então Stephen Hawking estava dizendo que o Big Bang é uma explosão silenciosa. Porque como não tem som no espaço, você só vê... Essa é a explosão. Aí você mira o seu telescópio e vê aquele raio de luz. É uma estrela que explodiu. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus criou tudo ao som. A palavra som é o estrondo da sua voz. Quando Deus disse haja, foi uma grande explosão. Eles chamam isso de Big Bang. Mas o Big Bang é o som da sua voz. Onde é que está Jesus nessa história? No Alfa e no Ômega. Jesus está com as duas mãos. Ele é muito grande na eternidade. A eternidade nossa foi quebrada por causa do pecado. O que Ele vai fazer no final de todas as coisas? Ele vai pegar o Alfa e o Ômega, o tempo que foi quebrado por causa do pecado, e vai juntar de novo. E seremos eternos como Ele, numa faixa incontável de eternidade. A Bíblia diz de eternidade
em eternidade. E sabe por que o termo eternidade em eternidade? Porque a cada manhã é uma eternidade. E você pensava que eternidade, você fica tentando contar a eternidade. Eternidade não é um tempo. Eternidade é um atributo. Entrar e estar na eternidade é estar dentro de Cristo. Por que os querubins, os seres viventes, têm olhos por dentro e por fora? E nós teremos que ter olhos por dentro e por fora. Porque o Cristo que está do lado de fora, sustentando todas as coisas, é o mesmo que você vai ver na sua frente, sentado no trono. Isso é ter olhos de dentro e de fora, para contemplar toda a beleza e riqueza de Deus. Agora, você quer uma coisa mais poderosa? Você sabia que todo o universo é musical? Você sabia que todo o planeta emite uma nota? Eu disse só uma. Cada estrela emite uma nota. Cada nebulosa emite uma nota. É de lá que vem a via rádio, tudo. Você sabia disso? Por exemplo, a Terra tem um som. Netuno tem um som, Saturno tem um som, o Sol. O Fantástico fez uma matéria sobre isso, para ver os sons dos planetas. O som do Sol é como se fosse um grande trombone, assim, ó. Aí o Fantástico fez uma matéria e pegou 30 estrelas de nêutron. Cada estrela emite um som. Tem estrela com som de bateria. Tem estrela com som de trompete. Tem estrela com som de violino. A Terra tem som de pad, essa coisa de mantra aqui. O som da Terra é a coisa mais louca, porque aí mistura com as baleias e os pássaros. Aí fica assim. E aí, o Fantástico fez uma matéria para ver os sons do universo. Pegou os sons de Saturno, Netuno, do Sol, das estrelas, e ele jogou tudo num misturador. Falou, se cada estrela tem uma nota, joga numa mesa de som. E vamos misturar essas notas. E vamos fazer uma música somente com os sons dos planetas e do espaço. Eles fizeram muitas músicas, sem nenhum instrumento, só com os sons das estrelas e dos planetas e dos sóis. Agora pensa o seguinte, para eles fazerem isso, eles tiveram que misturar o som. Deus ouve tudo na mesma hora, já misturado. Então Deus tem lá no céu anjos que cantam, e os seus instrumentos são os astros celestes, desde planetas a estrelas. E você pensa que está arrebentando cantando. Você pensou? O universo todo é um quintal para Deus. Quintal não, cara. Einstein disse que é uma maçã. Mas para nós vai ser o quintal. Vou ali brincar no parquinho. Vou ali brincar Vou ali em Marte. Passar um dia em Marte. Irmãos, nós precisamos ter uma visão da majestade de Deus. Olhar de uma forma abrangente como Deus é grande. Bom, só para você entender, o trono branco, a Bíblia diz que estará reunido todos os seres do universo, inclusive anjos, e de todos os lugares verão o trono branco. Bom, você já viu como que é grande. Aquilo que você vê no espaço que é preto, e você pensa que cai, não é que cai, o espaço é isso aqui, ó. As pessoas pisam nele. Pelo menos é o que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos ter uma visão da santidade e da majestade de Deus. Agora eu te falo para você o que o Espírito Santo é nesse processo. Existe uma matéria na teologia que se chama tipologia bíblica. A Bíblia é entendida de 3 maneiras: literal, tipológica e simbólica. A tipologia bíblica é uma das matérias que eu mais amo.
Em Hebreus, no capítulo 10, diz que as coisas do Velho Testamento são apenas sombras para as coisas do Novo Testamento. Funciona mais ou menos assim. Tudo no Velho Testamento não é realidade, aponta para a realidade do Novo Testamento. Vou te explicar de forma simples. Deus mandou Moisés construir um tabernáculo no deserto, igualzinho o que tem no céu. Você já leu isso? Deus falou: Moisés, o tabernáculo tem que ser assim, igualzinho o que eu tenho no céu. Porque o tabernáculo no deserto, ele tem que ser a sombra do tabernáculo no céu, igualzinho o que eu tenho no céu. Bom, eu sou curioso. Eu fiquei meses, anos procurando o tabernáculo no céu. Porque se tinha um tabernáculo no deserto, igualzinho o tabernáculo no céu, eu tenho que achar o tabernáculo no céu. E sabe de uma coisa? Não achei tabernáculo no céu. Falei, ó, tem algo destoando. Deus falou assim: Moisés, construa o tabernáculo, a sombra do tabernáculo que eu tenho no céu. Tem que ser igualzinho. Mas aí eu achei o tabernáculo no céu. No livro do Apocalipse diz que lá não tem templo e nem tabernáculo, pois o Cordeiro é o templo e o tabernáculo. Sabe qual é o tabernáculo no céu? É Cristo. Então tudo que Moisés construiu era o corpo de Cristo. Até a tenda do tabernáculo. Você lembra do que era feito a tenda? Couro de texugo. Por que texugo? Porque o texugo é o bichinho mais corajoso e mais resistente do mundo selvagem. O texugo é um furãozinho desse tamanhozinho. E para matar um texugo, só o leão. E ele tem que esmagar os ossos, porque o couro dele é imperfurável. Mas a maior característica do texugo, depois de pesquisa no YouTube, e eu fiquei apaixonado nesse bichinho, é que ele é especialista em quebrar cabeça de serpente e comer serpente. E ele só come a cobra pela cabeça. No entanto, antes dele comer a cobra, é necessário que o texugo seja picado por ela, para que ele crie anticorpos contra mais uma espécie de cobra. Então, todo texugo, se deixa ser picado, ele morre por 3 minutos. Morre! Quem já viu, gente? E ressuscita. E come a cobra que o picou pela cabeça. Então Deus está anunciando a cruz. Ele diz: ela vai te ferir o calcanhar e você vai esmagá-la. E o Filho, o Cristo, vai esmagá-la pela cabeça. E agora o Senhor faz: Moisés, a tenda tem que ser de texugo, esmagador de serpente. Todas as hastes apontavam para Cristo. Até a arca, tudo tinha que apontar para Cristo. Até os 2 irmãos, Moisés e Arão, apontam para Cristo. Você sabia? O profeta representa Deus para o povo. O sacerdote representa o povo para Deus. Sacerdote é representante do povo, profeta é representante de Deus. Então o profeta fala em nome de Deus, sacerdote fala em nome do povo. A Bíblia diz que Jesus veio com as 2 funções, profeta e sacerdote. Tudo no Velho Testamento glorifica Cristo, aponta para Cristo. O Velho Testamento é uma anunciação de Jesus. E eles não perceberam. Paulo disse que ele era a pedra que andava com os hebreus. Estou com sede, tem ali a pedra. Era Cristo. Vinha a pedra, parava lá, bate, saía água. Se você pegar minha mensagem, as 2 árvores do Éden, você vai ver que ele era a árvore da vida no jardim do Éden. Ele era o maná que descia do céu. Agora, o que é mais maravilhoso para mim na tipologia é como o Espírito Santo revela Cristo. Toda pessoa que tem intimidade com o Espírito Santo terá uma profunda revelação de Cristo. Então escute bem. Vou trazer a tipologia. Abraão, na tipologia bíblica, é um tipo do pai. Isaac, do filho. Rebeca, da igreja. Tem um que é o tipo do Espírito Santo. Eliezer. Te explico. Abraão chegou para Eliezer e disse: Eliezer, vai na casa dos meus pais, prepara uma noiva para se casar com meu filho. Eliezer disse assim: como que deve ser ela?
Prepara ela. Se ela não estiver pronta, só volte aqui quando estiver pronta. Adorne ela. Eliezer viajou por onde? Deserto. Na tipologia, o Egito é o mundo, deserto é trajetória, Canaã é o céu. De acordo com a Bíblia, nós estamos aonde agora? No deserto. Deserto não é onde você mora, é onde você passa. Deserto é lugar de manifestação poderosa. Foi para o deserto que Jesus foi para o deserto que Elias foi para o deserto que João Batista foi para o deserto que Eliseu foi. E tem gente que não gosta de deserto. Deserto é lugar de descer fogo, gente. É lugar de descer pão. Se você não gosta de deserto, volta para o Egito ou morre e vai para o céu. Aí Eliezer viajou 1.800 quilômetros até a cidade de Ur, no Iraque hoje. Ele ficou lá anos, olhando as mulheres. Essa tem o perfil de Isaac. Então ele acha uma mulher. Como que Eliezer convenceu aquela menina que ela tinha que viajar com ele para se casar com Isaac? Ele ficou falando de Isaac. Ele fez Rebeca se apaixonar por Isaac. Olha, porque Isaac é assim. Isaac, você tem que ver como que é o meu Senhor. Ele ficou testemunhando de Isaac. E ele falou tanto de Isaac que Rebeca, sem conhecê-lo, se apaixonou. Mas ela não estava pronta. Então ele preparou ela. Ele disse, ó, vamos arrumar esse cabelo. Ó, essa roupa é de Maria Mijona. Essa roupa não dá. Diz a Bíblia que ele adornou Rebeca. E quando ele percebeu que Rebeca já estava completamente apaixonada, eu quero Isaac. Isaac. Calma, deixa eu te preparar primeiro. Toda pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai se apaixonar por Jesus. Uma igreja com a conferência do Espírito Santo que ama, e ela sempre vai se voltar para Cristo. Me preocupa muito o evangelho para homens que tira Cristo do centro. Porque uma igreja avivada, ela quer conhecer Ele. Ela quer ver Ele. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vai estar todo dia apaixonada por Cristo que ainda não viu. O que Eliezer fez? Ele ficou falando de Isaac. E agora ele monta no cavalo, junto com Rebeca, e de volta para o deserto. No caminho do deserto, para se encontrar com Isaac. Diz a Bíblia, que no meio do caminho, lá vem Abraão, Isaac, surpreendendo a noiva. Quem arrebatou Elias? O Espírito Santo. Quem arrebatou Enoque? O Espírito Santo. Quem arrebatou Jacó? Quem arrebatou Paulo? Quem arrebatou João lá no Apocalipse foi arrebatado pelo Espírito. Quem levou Jesus para o deserto? Arrebatado? O Espírito Santo. Quem arrebatou Filipe em Samaria? Quem vai arrebatar a igreja? Por isso que você vai encontrar com o Senhor nos ares, no meio do caminho. O último avivamento é nada mais, nada menos do que se encontrar com o Senhor ao final desse grande batismo de fogo. Por isso que Ele precisa batizar você com fogo, porque o fogo vai lhe purificar para o casamento. Sem o fogo, você não será uma noiva pura. O Senhor vai buscar uma virgem, não uma viúva. Você precisa passar pelo fogo para estar pronto para o noivo. E quando o Espírito Santo te arrebatar, você vai se encontrar com Ele nos ares. Põe para mim 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. E você vai ver o nosso encontro com Ele nos ares. É o Eliezer aqui na terra, levando você. Sabe, esse último avivamento, esse batismo de fogo, será tão poderoso, que Ele vai começar a santificar os santos em todos os lugares. Gente batizada com fogo, abandonando seus pecados. E Ele vai ser tão tremendo, que no final dele, nós vamos aprender a voar. Como Filipe foi arrebatado em Samaria, como Elias foi arrebatado, como João foi arrebatado, como Jesus foi arrebatado, como Eliseu, como todos, como
Paulo foi arrebatado, nós seremos também. Vamos ler? Vai lá. Porque o Senhor mesmo descerá dos céus com alarido e brado e a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram vão primeiro, ressuscitam primeiro. Próximo verso. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no meio do caminho, nos ares. Verso 18: consolai-vos, pois, com essas palavras. Deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho um irmão que ele é muito ungido. Ele é pastorzão, não é de viajar, mas ele tem uns sonhos que eu tenho até medo quando ele fala que sonhou. Fala, não quer saber. Ele falou, cara, eu tive um sonho. Eu falei, se não foi comigo, conte. Ele teve um sonho que ele viu um campo. E nesse campo estava cheio de garrafa PET. Assim, uma Siri endemoniante. Perguntei nada, Siri, cala a boca. A gente fica falando, ela fica falando o que eu quero falar. Fala do Espírito Santo, Satanás. E aí ele teve um sonho. Nesse sonho estava um monte, inúmeros, bilhões de garrafas PET. De 2 litros. E nas garrafas, umas tinham muita água, outras tinham pouca, outras nada, outras transbordando. Ele achou estranho o sonho. Eu falei, porque você bebe muita coca. De repente ele está andando no meio dessas garrafas, aparece um homem. Esse homem olhou para ele e disse, vês essa garrafa? Essas garrafas são pessoas. E o que tem dentro dela é o meu espírito. Por isso que glória, ou você recebe inteira, ou você não recebe. Unção que vem sob medida. Tem gente que tem pouca, tem gente que tem muito, tem gente que está transbordando da unção. Isso aqui, ó, tem gente que está transbordando, tem gente que não está. Lembra na parábola das virgens? Sai, vocês não têm muito azeite. Elas não estavam sem, elas não tinham de sobra. Ó, nosso azeite está acabando. Tem gente que o fogo de Deus na vida dele já está virando cinzas. No livro de Levíticos, por 5 vezes você escuta o termo, mantenha o fogo aceso. Porque quando ele apaga é muito difícil você fazer outro fogo. Nós estamos vivendo dias que é quase impossível você reavivar crente frio. Quem é quente, diz a Bíblia em Apocalipse, vai ficar mais quente ainda. Quem é frio vai esfriar mais ainda. Por isso você tem que manter o fogo aceso. Você tem que ficar jogando combustível. O combustível desse fogo é a oração, é culto, é louvores, é busca. Senão você vai esfriando. E aí apagou, irmão, vai ser uma dificuldade acender de novo. E o Senhor disse para ele, as pessoas que serão arrebatadas são as que têm azeite de sobra. Nós vemos isso na parábola das virgens. Eu estava em casa semana passada e eu tenho a visão aberta. E as minhas experiências sempre acontecem pela manhã, gente. Quando o dia está amanhecendo, que coisa interessante. No nascer do sol, todas as experiências. A minha neném estava chorando, com febrezinha, então eu ficava à noite entre acordando e dormindo. De repente, o último choro dela, deitei. Próximo das 6 da manhã. Na hora que eu fechei o olho, abri o olho, a minha casa estava sem teto. O céu abriu. Não sei se no corpo ou fora do corpo. Deus o sabe. Eu só sei que a hora que o céu abriu, um anjo me pegou pela mão e me tomou. Eu estava acabando de participar de um arrebatamento, como Paulo. Eu passei por 10 dimensões. Eu já preguei sobre 7, mas na visão eu fiz 10. Em cada dimensão que eu passava, de um lado eu via escuridão, do outro lado eu via outras coisas, e fui passando. Quando eu cheguei lá na maior, uma luz tão grande que eu fiz assim. Eu sabia que eu estava diante do Senhor. E eu me escondi. Eu vi que de trás da nuvem apareceu aquela luz enorme. Eu fiz assim. Ele disse, agora volte, e eu vou te dizer o que você deverá, o que você deve pregar nesses últimos tempos.
Então, eu montei nas asas desse anjo e voltei. Quando eu voltei, o anjo me disse duas coisas: você deve preparar a igreja para o avivamento e para o retorno do Senhor. O avivamento vai trazer Cristo. A igreja deve voltar às práticas simples. Oração. Oração. Não importa como sua igreja é, ela tem que ser de oração. Ela tem que voltar às práticas, ela tem que voltar aos seus joelhos. Volte a dizer para o povo a orar pelas madrugadas. Porque o Senhor só libertou o povo de Israel quando eles clamaram para o libertador. Jesus vai voltar quando a sua igreja disser Maranata. Nós estamos muito bem aqui sem Ele. Nós temos que começar a nos sentir inconvenientes aqui. Irmão, o fogo vai descer. O fogo vai descer. Nós seremos ministros labaredas de fogo. Nós vamos andar nas ruas e as pessoas irão ver a glória de Deus brilhando no nosso rosto, como viu sobre Moisés. O Senhor tem me dito, esse grande derramar do poder vai fazer o povo se apaixonar por Isaac. Como que você vai casar com um noivo que você não está apaixonado? Ter a visão dos olhos de Cristo. Por isso que eu disse que parte desse movimento que temos aí não vai produzir avivamento, porque não está produzindo crentes apaixonados por Jesus. O coach não faz você se apaixonar por Cristo, faz você se apaixonar por você. Sabe, um dos segredos da mensagem de Satanás para Adão não foi me ame, Adão. O diabo, quando derrubou Adão, ele não disse me ame, ele disse se ame. Você precisa ter uma visão de Cristo. Você precisa voltar-se para os seus joelhos. Deus aqui hoje está levantando uma das maiores igrejas de avivamento para essa região, aqui agora. A escolha é nossa, se nós vamos atender o seu chamado, se nós seremos uma igreja de oração, se nós seremos uma igreja evangelizadora, ou se nós seremos mais uma igreja com lindo Instagram, mais uma igreja com moda. Não, tudo isso você pode ter, não tem problema, mas nós temos que ser uma igreja apaixonada e apaixonante. As pessoas estão cansadas de falso fogo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Moisés subiu, Arão ficou. O povo foi até Arão e falou: Arão, Moisés morreu. Moisés dava Deus para nós. Por favor, nos dá Deus. Notem que eles não pediram ídolo. Eles pediram Deus. Arão que deu o ídolo. Porque você não dá o que você não tem. As pessoas virão para beber se você tiver água para elas beber. Por não terem fogo, elas inventam fogo. Por não terem glória, elas inventam glória. Se você tiver unção, se você tiver fogo, as pessoas verão e elas virão atrás do fogo. Você precisa ter fogo e você precisa ter intimidade com a glória. Mostra-me a tua glória. Mostre-me a tua glória. Mostre-me a tua glória. O Espírito Santo tem que estar aqui, e Ele está aqui para revelar Jesus a todo dia, a cada um de nós. A cada manhã, um Cristo, o Cristo, é revelado de uma forma mais prazerosa dentro de você. Você se sente apaixonado por Jesus agora? Qual é o tamanho do seu amor por Cristo aqui agora? O papel do Espírito Santo, Jesus disse, quando Ele vier, Ele me glorificará. Jesus falou do Espírito Santo, Ele vai me glorificar. Quando Ele vier,
Ele me glorificará. Quantas igrejas têm colocado Jesus para ser glorificado? Bom, eu estou vendo o contrário em muitos lugares. O homem, as necessidades do homem, mas aonde o Espírito Santo está, a visão de Cristo, do trono dele, do rosto dele, não sai de nós. Eu nunca ouvi, mas eu tenho uma ideia. É glorioso. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Irmão, faça alguma coisa a esse Cristo agora. Eu abro meu coração. Faça alguma coisa agora. Que entre o